orgulho para os sergipanos e para a música brasileira. No APP Memória Especial de hoje, um pouco da trajetória de Luiz da Anunciação, ou simplesmente Pinduca. A gente volta daqui a pouquinho. Luiz da Anunciação ou Pinduca. Pinduca nasceu em Propriá. Propriá, Estados Unidos e de Sergipe. Estados Unidos e Sergipe. Quem eram seus pais, Pinduca? Meu pai era um marceneiro que tinha mania por música. Marceneiro que tinha mania por música. E ele obrigava o filho a estudar música. Era a única coisa que eu não gostava, era essa obrigação. Ele não dava colher. Por que será que ele tinha essa mania fixa, assim, da música? Eu realmente, de início, não entendia, porque a cidade era muito pequena, não existia campo profissional, não existia nada. Apenas ele era músico, como marceneiro fazia os instrumentos. Ah! Está entendendo? Ele fazia Fazia também os instrumentos, é. E tocava o quê? Ele tocava trombone numa banda de música da cidade, uma banda de música Lauro Carmo, e tocava violino numa jazz band de dança que existia na cidade também. Então ele tocava os dois instrumentos. E logo que ele pôde, me colocou tocando piano nessa jazz band. Como era o nome dele? Manuel da Anunciação Bispo. E a sua mãe? Minha mãe, Ana Almeida Anunciação. Era da cidade de frente, Porto Real do Colégio. Porto Real do Colégio. Do colégio, é. Ela aceitava bem essa história da música? Aceitava porque ela também gostava de música. A música era muito importante na cidade. A cidade pequena, então a música era um elemento que chamava a atenção. Integrador, um elemento de alegria, de alegria. Confraternização entre as pessoas, exatamente. Quer dizer, talvez ele não pensasse ainda nesse processo de profissionalização do sujeito viver de música. Não via como hoje, não, você não vai viver de música, música não dá dinheiro. Não, ele tinha o prazer que eu fosse músico, como minha mãe também ficava. Estudava, mas tinha que ter a música. Estudava, era obrigado a estudar. Tinha que estudar. E tinha que estudar a música. Eu, antes de estudar qualquer instrumento, eu estudei só o solfejo. O professor vinha diariamente me dar aulas de solfejo. Quer dizer, quando eu cheguei a estudar piano... E isso mais ou menos com que idade? Isso eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. E eram quantos irmãos? 8 anos, devia ter uns 3 irmãos, mas depois nós chegamos a 5 irmãos. E os outros irmãos também tinham que estudar música? Não. Os outros irmãos passaram a estudar música depois que eu comecei a fazer alguma coisa que chamou a atenção deles. Aí eles passaram a estudar música. Mas eu fui realmente... E você era o mais velho de todos? Sou o mais velho. Então a exigência caía mais em cima de você? Em cima de mim. Paguei o pato todo. Quem foi seu primeiro professor? O próprio pai. O próprio pai. É. Era mestre Lauro? Não, mestre Lauro era que ele depois me colocou a estudar com o mestre Lauro. Ele começou e depois ele pegou o mestre Lauro. E aí passa para o mestre Lauro. Passa para o mestre Lauro e o mestre Lauro consegue mandar. Engraçado. As aulas não tinham instrumento, né? Não tinha instrumento. Como era que era essa aula, assim? Solfejo, cantando. Dó, ré, mi, fá, zão, dão, dão, dão. Batendo o compasso com a mão e cantando. Esse era o solfejo para aprender a ler. Que é o grande problema do músico, é a leitura. A leitura. É a leitura. Então, isso foi a minha facilidade de estudo depois de conseguir tocar os instrumentos, porque o difícil era ler. E quando eu comecei a tocar o instrumento, só fui cuidar da parte mecânica, porque a parte de leitura já estava resolvida. Aos 7 anos, o senhor já tinha uma rotina muito dura, rígida. Muito rígida. Algum dia levou alguma surra por alguma coisa? Conta pra gente. Eu morava em Propriá, tem uma ladeira chamada Beco do Tabuão. Tem uma praça que dá
para o rio. E nós morávamos num prédio na esquina dessa ladeira do Taboão. Meu pai tinha oficina embaixo e nós morávamos em cima. E no decorrer da rua, da praça, tinha uma sociedade chamada Cavaleiros da Noite, onde tinha um piano. Esse piano pertencia a Jazz Band e eu ia para lá estudar. Meu pai dizia, você vai estudar, e ficava, às vezes quando eu olhava assim, eu estava estudando. Um dia ele chegou, olhou, a janela aberta, que era o código para dizer que eu estava estudando. Ele ouviu, achou que eu estava estudando muito, ele disse, ele não entra a estudar tanto assim. Entendeu? Aí ele saiu, quando chegou perto, começou a estudar, não tinha piano nenhum tocando. Eu tinha pulado a grade, a coisa tinha saído, não, embaixo na grade, pulei, e fui para uma coroa, que a gente chama de coroa, lá na Rua da Poeira, em Propriá, onde se fazia embarque de gado. Naquele tempo, o embarque de gado não era como hoje, que tem aquela coisa própria. Não, o gado, o boi, eles laçavam o boi, entendendo? Traziam até uma canoa de tolda, que tinha um morão comprido, a canoa era comprida, e amarrava o boi ali, e o boi ia nadando até quando chegasse a um lugar, em Penedo ou qualquer lugar, que eles fossem levar os animais. Mas era uma festa, a gente vai ver aquela... Era como um rodeio hoje. Isso. É como um novidade, rodeio hoje. Né? É, novidade. Laçava o animal e trazia, e puxava, e chegava lá, lançava, colocava na canoa, e a gente ficava vendo aquilo, se divertindo. Quando eu cheguei em casa, meu pai disse, você estudou tanto hoje? Eu digo, eu não deu vontade. Ele disse, bem, começou... Aí ele disse, me mostra os seus pés. Quando eu mostrei... Denúncia. Estava tudo enrugado de estar dentro d'água, com os pés dentro d'água, na beira do São Francisco. Isso era na beira do São Francisco, né? Isso. É. Quando ele olhou assim, você estava estudando, né? Pegou, me deu uma surra que eu nunca esqueci até hoje. Pinduca, eu fico aqui me questionando. Uma criança ainda, você nunca se revoltou em perguntar ao seu pai por que você tinha que estudar aquilo? Não, ali? Engraçado, nunca me revoltei. Eu procurava cumprir primeiro... Obediência, e a lei era meio seca, não é como hoje. Isso. Não podia nem levantar a voz com o pai, quanto mais dizer por quê. Mas... Pois bem, mas eu não gostava, porque todos os outros irmãos tinham uma colher de chá, ia brincar, ia tomar banho no rio, isso, aquilo, outro, e eu não. Eu terminava, vinha da escola, estudar música. Daqui a pouco o professor chega, você quer mais... E vinha. E ficava nessa coisa. E eu nunca perguntei por que o senhor me põe a estudar música. Também eu gostava, vamos dizer, eu apreciava aquela coisa da música, dele para a banda, dele para o jazz, aquela coisa toda. Só não gostava do castigo de estudar. Como acontece essa transferência de Propriá para Aracaju? A própria Aracaju foi uma consequência de ter terminado os cursos que a gente podia ter de primeiro, segundo, quarto ano, aquele primeiro grau, e vir para fazer o curso, como é que se chama? Ginásio, fazer o ginasial. Que eu tive que vir para o Ateneu aqui em Aracaju. Para isso, minha mãe teve que dizer ao meu pai, não, você tem que largar. Pedro II. Pedro II. Era Pedro II e Ateneu, mas a gente conhecia como Ateneu, mas era Pedro II. Pois bem, aí a gente teve que vir para Aracaju para estudar no Ateneu. E é aqui que o senhor cria a orquestra? Forma a sua orquestra, Forma a primeira orquestra. Primeira orquestra. Conte-nos um pouquinho sobre isso. Essa orquestra já foi uma questão do meu desenvolvimento musical. Eu já estava com mais idade e já tinha um certo gosto pela música e comecei a perceber que precisava agora tocar, botar em prática aquilo que eu tinha Aquilo que aprendeu naquela teoria toda, né? Exatamente. Nisso eu começo a tocar piano, aí entrei para a rádio Aperipê, que era no Instituto Histórico. À época? Não, Rádio ainda era Aperipê. Rádio Aperipê. Ainda era o Instituto Histórico, os primeiros programas que eu comecei a acompanhar, cantor, aquela coisa toda. Depois ela se transferiu para o Serigi, Palácio Serigi, e passou depois da difusora. Que aí foi ótimo, né? Porque tinha auditório, né? Foi daí que saiu a orquestra. Quando chegou no programa... Quantas pessoas nessa orquestra? Nessa orquestra tinham 4 saxofones, 4 metais,
o piano que eu tocava, uma bateria e um ritmista. Então, 4, 4, 8 e 2, 10, uns 11 a 12 pessoas. Beleza. É. E essa orquestra, então, tocava no auditório da rádio? Fazia os programas da rádio, fazia os bailes da cidade, tinha a Associação Atlética, tinha o Cotinguiba, tudo isso era a orquestra que fazia, era Pinduca e sua rádio orquestra. Pinduca e sua rádio orquestra. Sua rádio orquestra. Um pouco, uma influência da Tabajara Severina Araújo. Sim, que na época tinha chegado ao Rio, era um grande sucesso, era uma grande orquestra, como ainda existe até hoje a Tabajara, e aquilo naturalmente me influenciou e eu criei a orquestra. Agora, o que era interessante na orquestra, que quase todos eram senhores já militares, homens de 40, 50 anos, e eu um pivetinho de 12 anos, 15 anos por aí, mandando neles tudo. Porque o senhor tinha a teoria. Não, e tocava piano, e já tinha essa habilidade de fazer os arranjos, de criar as coisas. Lembra-se de alguns nomes dessa orquestra? Me lembro. De pessoas da orquestra? Me lembro, Tinha um saxofone que se chamava João Alves, tinha outro saxofone que se chamava Armando, tocava sax alto, Zuzarte, um que morreu até há 3 anos, poucos aqui, ainda ficava aqui. Me lembro de um trompete chamado Bodinho, um nome interessante, mas que já morreu também. Eu quase que me lembro de todos os E nomes. Na Rádio Aperipê também o senhor tocou, você tocou com o João Melo. Eu acompanhava o João Melo. Carnera. Eu tinha um duo. Conte um pouquinho sobre isso. Eu tinha um duo com Carnera, piano e violão, que era uma coisa inédita naquele tempo. O tipo de repertório e a junção de piano e violão era realmente, na década de 40, uma novidade, não existia isso. Depois eu tinha um duo com o Bicestino, que era uma figura que marcou aqui em Aracaju. Famoso. Famoso. Depois desse duo, nós evoluímos para um trio, que era um rapaz chamado Joãozinho, que tocava saxofone bem, o trio Serenade. Trio Serenade. O interessante... Vocês inspiraram em Glenn Miller? Não, mas era Light Serenade, exatamente isso, porque naquela época o que estava na moda era a Tabajara, era a orquestra americana do Glenn Miller, era esse tipo de... E o interessante é o seguinte, o repertório não existia para nós tocarmos. O que é que fazia? A gente ia para o cinema, eu, o Bicestino e o Joãozinho, e cada um ficava encarregado de ver determinada parte das músicas. Decorava, quando saía eu escrevia tudo. Eu fiz uma parte... Fazia a partitura, né? Para fazer a partitura, a gente tinha que decorar o que a gente ouvia no cinema. E depois que a gente se reunia, eu escrevia a parte deles todos, para a gente tocar. Para poder tocar. Para poder tocar. Porque eu fico também pensando a dificuldade que não devia ser para chegar em instrumentos bons, né? Realmente. Partituras. Não, foi uma época de muito esforço e que isso ajudava o desenvolvimento. Porque, no fundo, é um exercício musical muito bom. Conte um pouquinho dos bailes da cidade. Não, os bailes são umas coisas fantásticas, né? Porque ainda hoje, ontem mesmo encontrei pessoas aqui, disse, olha, o seu baile, eu me casei por causa do seu baile, por causa da... Essas coisas que existiam, né? Devo a senhora escolher, ainda hoje eu me lembro de tais músicas assim que você quer tocar. Olha que beleza, as mulheres muito elegantes. Mulheres, pois exato. Não, os bailes eram fantásticos, tanto da associação como do Cotinguiba, eram bailes interessantes. Isso aproximava tantas pessoas, dava um romantismo, né? Exatamente. Que bom. Pinduca, como é sair da música para ir trabalhar com números, estatísticas no IBGE? Eu comecei com estatística, nesse tempo só eu estudava, eu já estava aqui em Aracaju, já estava mais desenvolvido musicalmente, já estava no Ateneu, essa coisa toda, então já não era tão obrigado a ter que estudar, eu já procurava estudar. Tanto que eu trabalhava no IBGE, inclusive o IR, que a gente chamava de IR, que era o inspetor regional, era o Pascoal, o pai do nosso Pascoal aqui, né? Pai do Pascoalzinho. Do Pascoalzinho, né? Pois é. E eu levava os trabalhos de música para ficar estudando. Não tinha o que fazer, eu pegava, abria e ficava estudando. Um dia eu cheguei para o Pascoal e disse, Pascoal, eu vou largar isso aqui.
Ele olhou para mim e disse, pô, você? Eu digo sim, porque eu tinha um certo prestígio no IBGE, porque eu tocava muito bem a datilografia. Aliás, o piano, por causa do piano, exatamente. Então, mas você vai largar. Eu digo, vou pelo seguinte, eu vou ser músico na Bahia. Ele aí, não, isso não, que é isso? Você vai largar o IBGE para ser músico? Eu digo, naturalmente, Pascoal, porque eu estudei toda a vida para ser músico. Não vou continuar no IBGE. Ele não me deu demissão, não. Não? Não deu. Ele disse, tudo bem. Quando ele tentou me convencer, não convenceu, ele disse, tudo bem, então você vai, depois você recebe sua demissão. Mandou 3 meses depois. Ainda esperando a que eu voltasse. Aí Pinduca larga esse trabalho burocrático, totalmente, que não tinha nada a ver com ele, e vai para Salvador. O que faz em Salvador? Vou estudar música, principalmente, e vou tocar como músico, porque eu já fui empregado para tocar num conjunto chamado Britinho e Seus Estucas, que fazia os bailes da Associação Atlética da Bahia. Então, eu já fui para lá para isso. E lá o senhor estuda durante 10 anos? Lá surge depois, que eu já estou mais ou menos encaminhado na música, a Universidade da Bahia cria uma coisa chamada Seminários Internacionais de Música, que é o início do que é hoje a Escola de Música da Universidade. Eu entrei e fiquei estudando de 55 a 59 ou de 50, por aí. Sei que foi logo que eu cheguei na Bahia, que surgiu esse curso de música. E dava para se manter? Dava para manter, porque eu saí com um salário bom. Para vir para a Bahia, eu já vim com um salário bom. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Pinduca, Salvador, seminário de música. Que outras atividades desenvolveu lá em Salvador o músico Pinduca? Em Salvador foi que realmente eu comecei a ser um profissional da música. Comecei com a orquestra do Britinho, tocando os bailes da Associação Atlética. Inclusive, a minha estreia com o Britinho foi a mesma estreia daquele cantor, irmão do Anselmo Duarte, quando ele um famoso que tinha cantor tipo Bing Crosby. Era irmão do Anselmo Duarte, que agora fugiu o nome dele. Daí veio o Hotel da Bahia. Hotel da Bahia? Hotel da Bahia. Eu criei um conjunto, trabalhava no conjunto, dirigia o próprio conjunto do Hotel da Bahia. Foi para lá que foi o João Melo trabalhar comigo. Trabalhei na Rádio Celso e passei a estudar. Quando se criou... A Rádio Celso também com auditórios? Com auditório. Aí eu já estava com a situação profissional mais sólida, dirigindo orquestra e tudo isso. Já não tinha mais a minha rádio orquestra que ficou aqui em Aracaju, né? Foi quando se criou os seminários de música em Salvador. Eu entrei para estudar música. Estudei até 1959, trabalhando também no Hotel da Bahia. Daí, quando eu terminei meu curso de música dos seminários, em 59, que eu vim para o Rio. Cheguei no Rio em 1960. Salvador ficou pequena, já para na realidade. Músico, já vai para a cidade bem maior, a capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro. Como foi sua trajetória no Rio de Janeiro? Teve várias passagens por televisão, né? Eu comecei na Rádio Tupi, porque aí eu já estava com um certo nome de músico que tocava, que lia, aquela coisa toda, porque a leitura sempre foi um ponto crucial no músico. E comecei a trabalhar, a me desenvolver. Surge a televisão Globo. Aí eu comecei a trabalhar nas duas, que eu já era da Tupi. Na Tupi e na Globo. E na Globo. O senhor fica na Globo quantos anos? 18 anos na Globo. 18 anos, olha que beleza. Que programas assim que o senhor, ou que você lembra de ter participado, assim,
Parece que Chacrinha, né? Não, o Chacrinha, eu fui dos maestros da Globo, o único que casou com o Chacrinha, porque ele sempre brigava com todos. Até que um dia o Boni, que era, vou lhe arranjar uma pessoa que vai dar para trabalhar com você. Aí, eu me lembro de um detalhe, que ele sempre perguntava, como é o nome do maestro? É um maestro, aí o Casa Luiz Anunciação. Um dia, não sei porquê, ele disse, como é o nome do maestro? Ele, mestre, qual maestro? Ele disse, Pinduca, o Chacrinha, ele disse, como é o nome? Eu disse, Pinduca. Nunca mais ele perguntou por nome. Aí ele gravou o nome Pinduca e ficou. Aí o que ele fazia? Ele já chamava Pinduca e sua orquestra maluca. Era muito inquieto o Chacrinha. O Chacrinha? Demais. Demais. E ele dizia que era Pinduca e sua orquestra maluca, que eu dirigia a orquestra no conjunto dele. Isso na primeira fase do Chacrinha na Globo, porque depois ele saiu, foi para São Paulo, mas foi essa minha fase que eu dirigia a orquestra. Agora, fora disso, eu dirigi o lançamento do Chico City, esse programa do Chicanísio. A primeira fase fui eu que fiz, fui eu que dirigi, escrevia os arranjos, aquela coisa toda. E tinha, além de outro programa, tinha um que, se eu não me engano, era o Balança, Mas Não Cai, que era feita uma versão na Globo daquele programa da Rádio Nacional, Balança, Mas Não Cai. Eu me lembro bem do programa por causa dos elementos, o Primo Pobre, aquela coisa toda, e eu era que dirigia o programa. E tinha outros ainda. E lá você fica 18 anos. 18 anos na Globo. É. Nesses 18 anos, eu fui estudar percussão, porque eu já era um arranjador de conhecimento. Dirigia. E havia necessidade de estudar mais alguma Precisava coisa. pelo seguinte, uma vez eu estou no Copacabana e me chega Eleazar de Carvalho com Joci de Oliveira e com Luciano Berio, que era uma figura importante na música italiana, que ele tinha sido convidado para o primeiro Festival Internacional de Música Contemporânea no Brasil, que estava sendo realizado no Rio de Janeiro, criado pelo Edino Krieger. Aí me chega o Eleazar na boate. Eu estou tocando, disse, olha, tem uma visita aí. Eu falei, era o Eleazar. Na boate do Copacabana Palace. Copacabana Palace. Aí o Eleazar disse, olha, professor, com aquele jeito dele, eu vou precisar dos seus trabalhos lá na Orquestra Sinfônica. Eu digo, professor, ele disse, senhor. Bom, daí, desse convite, eu me transferi, sem largar a música popular, para a música sinfônica. A música sinfônica. É. Aí continuei na música sinfônica e música popular. Da música sinfônica as coisas vão evoluindo, de repente o Isaac Karabchevsky assume a direção artística da Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu conheci o Isaac desde aqui da Bahia, porque no nosso curso aqui do seminário, o Isaac fazia parte do curso, foi colega nosso, aquela coisa toda. Aí o Isaac disse, vou precisar de você na Sinfônica. Eu digo, mas eu já estou mais ou menos relacionado, você vai ser o encarregado da percussão da Sinfônica, vai ser o chefe Aí da surge a necessidade de se aprimorar na parte da percussão. Aí eu digo, aqui não tem outro jeito, aqui vou ter agora que estudar a percussão para valer. E aí, onde é que vai fazer esse curso? Tive que ir para os Estados Unidos, que o Brasil não tinha curso de percussão na época. Para os Eu Estados fico Unidos, imaginando aquele menino de Propriá, não é? Uma cidade do interior do estado de na Sergipe, beira do já São Francisco. né? Da beira do São Francisco. E esse homem chega à Orquestra Sinfônica e aí vai para os Estados Unidos. E aí, o senhor vai para onde? Eu fui para a Universidade de Colorado. Colorado. No Colorado, paralelamente, eu fiz um curso de vibrafone em Nova York, que um professor que era famoso, o Phil Krause. Eu fiz um curso com ele. Fiz também um curso específico de marimba em Chicago, com o professor José Betancourt, que é panamenho, era panamenho, morreu agora. E continuei com os estudos até chegar ao ponto que cheguei, ter desenvolvimento para dirigir a percussão da Sinfônica Brasileira. Você volta, Pinduca, faz esses cursos todos e volta para o Brasil na orquestra. Essa orquestra fica só no Brasil ou viaja, alça voo pelo mundo? Não, essa orquestra, de modo geral, ela fica... Mas nós tivemos uma época muito
muito boa, que a orquestra fez uma excursão pela Europa e fez uma excursão pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Olha que beleza. Foi um trabalho muito bom, porque, é claro, o Brasil não pode competir com as orquestras europeias em matéria de qualidade, de violinos, de cordas, mas o Brasil tem uma grande vantagem sobre as outras orquestras europeias. Ele tem um sangue de atuação que o europeu não tem. O brasileiro, quando toca, se sente... Toca com a alma, né? Viu? Exatamente. Beleza. Acho que essa nossa miscigenação, né? Exatamente. Dá isso tudo, né? A gente vive, nós somos passionais, né? Apaixonados. O sucesso da orquestra na Europa foi isso, a garra do brasileiro. E sob a regência do maestro Kravchuk. Isaac Kravchuk. Por que surgiu esse interesse pelo vibrafone? Não, esse interesse... Isso é uma história engraçada. No Rio de Janeiro, logo que eu cheguei ao Rio, comecei a trabalhar em gravação. E me dei bem porque era o mercado que existia, realmente real, era o mercado de gravação. E nas gravações eu via um instrumento especial, que era o vibrafone, e tinha um cidadão que tocava o vibrafone. Ele ainda não tinha muita habilidade, mas ele tocava e tinha um instrumento. E ele ganhava o dobro da gente. Eu perguntava por que ele ganhou o dobro, porque aquele instrumento é um instrumento raro, ninguém tem, só quem tem é ele. Então ele cobra o dobro e tem que se pagar o dobro. Eu pensei se eu vou... Eu já tinha conseguido um instrumento que estava aqui em Aracaju, quando eu estava na Bahia, mas eu tinha conseguido o instrumento apenas para melhorar o meu conjunto, o timbre do conjunto, aquela coisa toda. E eu sabia desse instrumento na rádio Aperipê. Na rádio Aperipê? Na rádio Aperipê. Esse instrumento foi comprado errado. A rádio comprou porque naquele tempo o locutor... Bom, o sabão tal, assim, o café tal. Aí ele pegava no microfone e fazia tum. Não, porque isso assim. Tinha que ter aquele... O som, que identificasse. Mudar a vinheta, mudar qualquer coisa, tinha que ter uma notinha, de modo geral, 2 ou 3, era do vibrafone. Fazia tum, e aí mudava de anúncio. Está entendendo? E eu ficava olhando, mas aquele instrumento não é para isso. Aquilo deve ser outra coisa. E fiquei pensando. Quando eu já estava na Bahia, no hotel da Bahia, que eu tinha o conjunto de dança na boate, eu digo, eu podia ter aquele instrumento aqui. Aí eu digo, bom, eu vou tentar. Vim aqui em Aracaju, a rádio era arrendada ao... Como é o nome dele? Augusto Luz. Augusto Luz. Augusto Luz. Do cinema. Do cinema, Guarani. Guarani. Exatamente. Aí o Augusto Luz, não, mas eu não posso dar instrumento, eu não posso vender, não posso fazer nada, o instrumento está não sei aonde, uma pessoa inventar, mas eu sabia de tudo, onde é que ele estava, etc. Eu digo, eu sei que eu vou dar um golpe em Augusto Luz. Aí fui no Palácio do Governo, conhecia o secretário de Finanças, que era conhecido, eu conhecia todo mundo, por causa dos bailes da associação. Isso. Eu conhecia todo mundo, eu disse, olha, tem um instrumento assim, não está com utilidade, está guardado errado, vai se perder, e eu preciso dele. Eu preciso dele. Ele disse, vamos dar um jeito, não tem problema. Você vai ter que pagar, quanto é que você pode pagar? Eu olhei assim, eu digo, uns 8 mil. Isso tudo bem, você vai ter que aguardar que eu vou ter que publicar um edital, porque é norma, o instrumento é do Estado, não é meu. Depois de 2 publicações, ninguém vai saber nem o que é, e você vem aqui e leva o instrumento que é seu, você ganha e me paga o dinheiro. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei na emissora, eu disse, Augusto, eu vim buscar aquele vibrafone que eu comprei do Estado. Ele ficou danado, disse que não dava, disse, olha aqui, eu tenho uma autorização do secretário da Fazenda. Se você não quiser atender, não tem problema. Vou dizer a ele que se não atender. Eu disse, não, vai lá e pega o instrumento. Aí peguei o instrumento. Leva o instrumento? Levei o instrumento, fui parar. Cheguei na Bahia, comecei a estudar, comecei a tocar. Mas eu tocava aquela coisa simples de tocar numa boatezinha, não tinha problema nenhum. Depois é que quando eu cheguei na gravação, que vi o camarada ganhando em dobro com aquele instrumento, só não. E você com ele? E eu com ele, eu digo, aí comecei a estudar a sério, fui. Até que um dia eu fiz uma viagem para a Europa, comprei um bom vibrafone e deixei ele lá. Coitado. Ele disse, olha, eu não vou fazer com esse instrumento aqui. Eu digo, você dá, ou você vende, o que você quiser. Agora eu não posso voltar com 2 instrumentos que eles me deram autorização para sair com o instrumento. Eu tenho que voltar com um. Esse um vai ser esse que eu comprei agora. Nós já falamos da música, de Salvador, da passagem no Rio de Janeiro. E o amor nessa história, onde que fica?
Não, tinha que existir, porque se não houvesse o amor, não havia essa alavancagem, né? E aí, o senhor Não, eu só... constitui família? Constituo família, mas só a coisa só veio começar mesmo na Bahia. Na Bahia? Aqui na Bahia. Quem é? Uma moça que eu conheci e ela cantava comigo no hotel da Bahia e depois casei com ela, tenho um filho e continuamos até hoje. Como que é o nome dela? Margarida de Lima. Margarida. É. E compôs alguma música com a Margarida? Não compus nenhuma música não, mas sempre me dei muito bem com ela, ela sempre... Que bom, né? Que os dois são apaixonados pela música. E o filho? O filho está estudando música, está estudando percussão. Como o nome dele? Luiz também. Luiz também. Luiz de Souza Anunciação. E moram todos no Rio de Janeiro? Todos no Rio de Janeiro. Que bom. Pinduca, você foi, não sei se ainda é professor e orientador da implantação do curso de percussão. Eu fui no curso da Universidade de Santa Maria, aquele curso quando eles criaram... Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então o senhor se transfere para o Rio Grande do Sul? Não, eu vou periodicamente ao Rio Grande do Sul, fico um mês, às vezes meio mês, e para preparar até eles tomarem rumo e continuarem, que hoje eles estão independentes. E é um bom curso, um dos bons cursos que nós temos de percussão no Brasil. É da Universidade Federal de Santa Maria. De Santa Maria, exatamente. O rapaz, depois que eu saí, que eu terminei, ficou uma moça, uma das alunas, assumiu. Depois ela disse, olha, eu vou me aposentar, quem é que vem? E eu digo, bom, eu tenho um aluno. Mandei um aluno para ela, e esse aluno hoje é o diretor musical de percussão na Universidade de Miami. Beleza. Olha, é tanta história para a gente contar, né? E vai a um breve intervalo e retornaremos em seguida. Você deixou a TV Globo depois de 18 anos, definitivamente, ou ainda presta algum serviço para ela? Não, veja bem, a gente deixou a Globo com relação à parte burocrática. Certo. Mas aquela obrigatoriedade. Exatamente, aquela questão do emprego, a carteira assinada, mas o trabalho continua sendo feito. Ela tem novela, tem isso, precisa da gravação, precisa da minha colaboração, a gente faz, entrega o produto, recebe o dinheiro mas continuo com... E a orquestra sinfônica? A orquestra sinfônica continua do mesmo jeito, eu continuo sendo o professor da orquestra. Professor da orquestra. Não, espero que eles não precisem da minha participação como músico, porque isso vai me tomar mais tempo, eu não posso estar mais ficando 8 dias ensaiando peças para estar tocando com eles, que eu tenho que escrever muita coisa. Hoje me dedico mais à parte... Isso que eu ia lhe perguntar. Então, agora falando sobre as suas obras que você tem publicado. Você tem uma vasta obra sobre percussão. Sim, de um certo modo, pelo seguinte, como a parte de percussão é uma parte deficiente, pelo menos no Brasil, eu construo um pouco essa parte. Então eu faço o repertório através dos alunos, eu tenho um duo com violão e vibrafone. Não existe músicas para isso. Eu componho as músicas e vou criando. Porque ao tempo que eu estou criando isso, eu estou criando repertório para o aluno que está se fazendo e precisa de música para tocar específica. Isso eu faço também uma coisa importante, que é a parte didática da percussão, que não existe. Nós não temos nada específico sobre o tratamento teórico da percussão. Então, as suas obras se voltam muito também para a parte didática. Especificamente para a parte didática. O que vem fora da didática é um resultado, mas a intenção é a parte didática. E a próxima obra a ser publicada? A próxima obra já está pronta, que é um livro sobre os instrumentos típicos brasileiros na obra de Villa-Lobos. Na obra de Heitor Villa-Lobos. De Villa-Lobos. É um trabalho inédito pelo seguinte, porque depois que o Villa-Lobos morreu, o próprio museu publicou algumas revistas, algumas coisas, dando permissão
que as pessoas podiam substituir alguns instrumentos do que ele tinha escrito nas obras dele. Isso não é correto, não se faz. E começou a não se dar atenção à parte de percussão brasileira que ele usou, que aí vem instrumentos chamados camisão, que eram os instrumentos da época dele, que ele via nos morros as pessoas do samba tocando aqueles tambores grandes, retangulares. Um instrumento chamado tambu-tambi, que eu só fui descobrir no Maranhão, o que é esse instrumento. 2 pedaços. Origem indígena? Não, a origem é africana. Africana. A verdade é essa. O índio tem coisas semelhantes, mas o real desse instrumento é africano. Esse instrumento, aconteceu uma coisa engraçada. Chegou no Rio uma vez uma exibição de Bumba Meu Boi do Maranhão, e eu entrei depois, no intervalo, e digo, algum de vocês já viu falar em tambu, tambi, tambu? Não. Até que um rapaz que estava tocando onça, que é a puíta, disse, moço, o que eu conheço tambu, tambi, não é instrumento de música, não. São 2 tabocas que os ceguinhos batem no chão pedindo esmola. Quer dizer, para ele não era instrumento, mas era um instrumento. E foi aquilo que o Villa-Lobos viu e que colocou nos choros número 6, que é o importante do trabalho do Villa-Lobos. Ele colocou o instrumento e eu descobri por acaso isso. E faz-se necessário que o músico seja um pesquisador. Faz-se necessário, exatamente. E não se pode mudar o que fez o Villa-Lobos. Ele já morreu. É a mesma coisa, a Cecília Meirelles faz um poema, usa um linguajar no seu poema, uma série de palavras, aí chegou fulano e muda, bota um sinônimo, uma coisa. Não pode se fazer isso. Tem que respeitar o que ela fez. É o caso do Villa-Lobos. Se ele escreveu um instrumento, é um instrumento simples, não, isso não se usa mais, não. Ele botou na partitura, quando ele colocar essa obra dele, alguém, em evidência, ou num concerto, tem que dar um instrumento, porque senão está incompleto. E esse é o que eu estou fazendo. A próxima obra... A próxima obra é o lançamento desse livro. Também de cunho didático. De cunho vai didático. Ensinar as gerações. As gerações. Sobre os nossos instrumentos, tipo das diversas regiões do Brasil. Exatamente. Então, o Pinduca acrescenta mais um item à sua obra. O pesquisador que trabalha com as letras voltadas para a didática. Sem dúvida. Pinduca, na Orquestra Sinfônica Brasileira, qual o seu papel hoje? Não, eu estou licenciado da orquestra e, naturalmente, sou apenas uma pessoa da orquestra. Vamos dizer, se amanhã eles precisam de uma consulta ou da minha colaboração, experiência, me telefonar e eu dar a assistência que for. Uma curiosidade, você coloca que a percussão, quando você teve que estudar, teve que ir para fora do Brasil. Existiu, claro, uma dificuldade grande também para batalhar pelo incentivo ao estudo da percussão, correto? Conte-nos um pouco sobre isso. Veja, depois que eu fiz isso, que eu voltei, que comecei a preparar, a ter esses alunos, as coisas ficaram mais fáceis. Porque hoje a orquestra, a Universidade Federal já tem percussão, a Unirio tem percussão, todos são meus alunos. Qualquer lugar que chegar é um aluno meu. Porque você foi pioneiro nessa área. Fui pioneiro, exatamente. Fui eu que preparei e que continuo preparando. Eu tenho, o meu próximo trabalho é colocar a percussão em condição de ter uma grafia própria, porque a percussão sempre foi... A percussão tem 2 famílias. Uma família é daqueles instrumentos chamados instrumentos de altura determinada, que é xilofone, vibrafone, marimba, tímpanos, que dá a nota, é um dó, é um sol, é um fá, é um dó, tudo bem. Agora, tem uma outra família que é a grande família da percussão, que é uma cuíca, que é um reco-reco, que é uma tinideira do boi do Maranhão, que é tudo isso que a pessoa pega e toca e pensa, não, mas é percussão. Agora, não é, eles instrumentos não produzem nenhum dó, nenhum fá, nenhum sol, cada um tem tem o seu elemento tímbrico que ele produz aquele som, que não se pode ser chamado de dó.
Então ele tem que ter uma clave própria, uma clave não, ele tem que ter uma pauta própria, ele tem a grafia é igual, porque se mudar a notação musical vai criar um problema sério, porque a grafia hoje está universalizada. Então o problema é colocar esses instrumentos com a sua linguagem própria, com a sua, vamos dizer, propriedade, mas com a sua forma de escrita própria também. Porque não pode ser chamado nem dó, nem fá, nem sol. É aquele som que ele produz e que a gente tem que respeitar e aceitar que ele tem a sua independência. Pinduca, nesses anos todos, você sempre vem a Sergipe? Não muito, porque o tempo é difícil. A sobra para sair de Aracaju. Mas ficaram muitos amigos por aqui? Ah, ficaram muitos amigos, tenho família ainda aqui. Eu gosto muito daqui, é a minha vida, né? E desses amigos dessa época, você gostaria de citar alguns que ficaram e que são realmente amigos, que sempre estão trocando as ideias? E eu até nomeio alguns, por exemplo, Murilo Melins. Murilo Melins, esse é um grande amigo do tempo, participou de toda essa aventura aqui em Aracaju, eu não perdia os meus trabalhos com orquestra, e é meu primo. Ah, é seu primo? É meu primo, E que outro amigo? João Melo, qual a João sua Melo, não, ligação? O João Melo, porque foi com quem eu comecei na rádio APRP. Foi a pessoa que eu conheci, foi o João Melo, foi o Carnera. Então essa turma foi o começo de tudo. Aí chegou na rádio APRP, foi o começo de tudo. Então a raiz está lá, né? Está lá, a raiz está aqui. E cravou no coração, né? Sem dúvida, sem dúvida. E mais alguém para você que você gostaria de citar dessa época também e que permaneceram amigos até hoje? Não, tem alguns dessa época, mas que já não estão mais aqui. Entre nós. Entre nós. Mas tem outros amigos, eu me lembro muito bem do Armando Hollenberg Leite, que era o presidente do Cotinguiba. Isso. Tinha um senhor, não me lembro o nome agora, que era o presidente da Associação Atlética. Associação Atlética e Cotinguiba, eles marcaram uma época. Marcaram uma né? época, marcaram. Eram grandes clubes sociais, né? Exato, A associação fez uma coisa importante para mim na época, que foi, quando eu criei a orquestra, a gente não tinha o instrumental novo, bom, de qualidade, e a associação adiantou o dinheiro para a gente comprar material, instrumentos de primeira ordem, na época, e descontamos nos bailes. E nesses bailes dava para se viver um pouco daquela música? Dava. Agora, de qualquer maneira, as pessoas não eram dependentes, porque a maior parte deles eram militares. Cada todos tinha a sua função, tinha seu emprego, tinha aquela coisa. Daí que vem as bandas, né? As bandas do 28BC. Do 28BC. Eles eram, exatamente, da Polícia Militar. Né? Os componentes da orquestra eram da polícia e do próprio 28BC. E não tinha problema, enquanto militares, para ir tocar nas orquestras? Não havia esse problema. Pinduca, a sua história é muito bonita. Nós teríamos que ter muito mais tempo para continuar contando sobre ela. Eu gostaria de lhe pedir, ao final desse depoimento, que mensagem que você deixaria para todos nós da sua arte, da sua música? Valeu a pena o menino de Ipropiá ser obrigado a estudar música? Eu acho que valeu muito a pena. Que homem de visão que foi seu pai, né? Veja bem, o meu pai dizia, meu filho, você aqui não tem de que viver naturalmente como músico, não, mas a música vai lhe abrir muitas portas. E na realidade foi o que aconteceu. A música me abriu muitas portas. Todas as portas que eu precisei foram abertas pela música. Essa que é a verdade. E o estudar é uma coisa fantástica. Estuda música é a coisa melhor que tem. Vem tocando o instrumento, esquece de tudo na vida que esteja contra a gente. É uma coisa fantástica. A música é um lenitivo para a alma, né? A música exatamente, é um lenitivo para a alma. Pinduca, muito obrigada por esse depoimento. O prazer foi meu. Que pessoa. Obrigado. Que a música continue a fazer parte da sua vida por longos e longos anos. Com fé em Deus.
Muito obrigada. Muito obrigado.